Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos falar nesta noite, dar prosseguimento à mensagem, a série de mensagens, 7 coisas que Satanás não quer para o ser humano. E desejo falar nesta noite a 4ª coisa que Satanás não quer para o ser humano. É crescer no conhecimento da Escritura Sagrada. Só para atualizar, para você se situar, eu falei sobre o diabo não quer que a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, não quer que a pessoa aceite Jesus como Filho de Deus, e não quer que a pessoa seja generosa. E hoje vamos falar e mostrar aqui na Bíblia que o diabo não quer que a pessoa cresça no conhecimento da Bíblia Sagrada. Amém? Nós lemos aqui no início que o povo de Israel estava sendo destruído, aqui em Oséias 4, verso 6, porque faltou o conhecimento. E o desejo de Satanás é destruir a humanidade, amém? O desejo do diabo sempre foi destruir a criatura e principalmente os filhos de Deus. O diabo tem ódio de Deus, mas como ele não pode tocar em Deus, ele quer tocar nos seus filhos. Porque quando alguém não pode tocar em você, tenta tocar na sua família para perturbar você, não é verdade? Eu não posso tocar no fulano, então vou tocar no filho dele. Porque aí vai perturbar a sua família, né? Então o diabo não pode tocar em Deus, mas ele quer destruir a humanidade. Porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. E Satanás sabe que uma das coisas que destrói o povo de Deus é a falta do conhecimento. Amém? E isso não é só na área religiosa ou no cristianismo. Isso é em qualquer área. Por exemplo, quantas pessoas que foram abençoadas e viveram mais décadas por causa do avanço do conhecimento na medicina, não é verdade? Quantas pessoas que realizaram ou foram realizadas nelas transplantes de coração? Outrora o padrão da ciência proibia tocar no coração, mas o médico ousou quebrar esse padrão da ciência e estudou o coração, a possibilidade de tocar no coração, e ele quebrou essa norma da ciência. E aí havia uma criança que estava para morrer, e ele fez essa primeira operação nessa criança, e ela viveu ainda muitos anos, e daí para cá muitas pessoas têm vivido mais. Por quê? Porque houve um crescimento no conhecimento na medicina. A medicina cresceu no conhecimento, o conhecimento medicinal, a respeito também dos remédios que possa proporcionar ao corpo condição de auto se curar. Por exemplo, quantas pessoas que morrem com câncer, né? Porque ainda não descobriu a cura. O remédio que, você sabe que o remédio não cura, né? O remédio ele dá ao corpo a condição de auto se curar. Não foi descoberto ainda o remédio, ainda está em falta do conhecimento de um remédio, de algo que possa curar o câncer, curar a AIDS, né? Mas Jesus Cristo é o remédio que pode curar qualquer enfermidade, tá bom?
Jesus Cristo pode curar, aleluia, qualquer doença, glória a Deus. Mas tanto na área secular, quanto na área espiritual, principalmente na área espiritual, a falta do conhecimento destrói a pessoa. Por falta de conhecimento, a pessoa continua trabalhando em um serviço inferior e ganhando pouco, né? Por falta do conhecimento, o ser humano sofre. Então o diabo não quer que o ser humano cresça no conhecimento, e principalmente o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Principalmente o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento exige que paguemos um preço. O estudo é o preço do conhecimento. E quando fala de conhecimento bíblico, meus amados, é a coisa mais difícil. Porque a nossa carne, ela luta contra as coisas de Deus. Você coloca o estudo bíblico, você pode contar nos dedos as pessoas que vão, né? Por isso que existem muitos problemas no casamento, existem muitos problemas na família, existem muitos problemas no emprego, e a pessoa fica fazendo campanhas e mais campanhas na igreja, recebendo óleo na testa 1001 vezes, e nunca resolve o problema. Porque o problema que tem que resolver lá, vai resolver com o conhecimento da palavra de Deus. Mas a pessoa não quer o conhecimento. Aí então ela fica de igreja em igreja, fazendo campanha disso, campanha daquilo. Não que nós somos contra a campanha, porque hoje nós estamos na campanha o cálice da bênção. Mas a verdade é que existem problemas da nossa vida que não serão resolvidos de outra maneira. Só será resolvido com o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras Sagradas. E o diabo não quer que você possua esse conhecimento para você continuar com esse problema destruindo a sua vida. Amém? O diabo não quer que o crente cresça no conhecimento. Amém? E aqui Oséias 4:6 fala que o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento. Então o diabo vai trabalhar para faltar conhecimento. Porque quando faltar conhecimento no corpo de obreiro, né? Aí vai ter muita briga, vai ter muita contenda, vai ter muitos problemas. E o corpo de obreiro dividido, a obra não vai. Porque ninguém faz a obra sozinho. Nós somos um corpo. E os membros do nosso corpo têm que cooperar um com os outros para que o corpo viva e viva bem. Quando falta conhecimento na igreja, um começa a lutar contra o outro, começa a ter problemas e mais problemas. Amém? Então o diabo quer que os crentes vivam sem conhecimento. E muitos ficam usando Pedro, né? Que Pedro, a Bíblia diz que era indômito, era iletrado. Mas aqui nós vamos ler aqui em instantes um conselho dele aqui na segunda carta de Pedro 3, verso 17. Ele falou assim: crescer na graça e no conhecimento, né? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E Jesus é a palavra. Não tem como crescer no conhecimento de Jesus se o crente não interessa na Bíblia, se não interessa buscar a palavra de Deus, porque Ele é a palavra, Jesus é o verbo. Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos vivendo nos dias. Começa a apertar na pregação para você ver.
começa a prestar no ensinamento para você ver. A maioria cai fora, porque apresentaram na terra um bando de obreiros de calça frouxa, um bando de obreiros que está de olho no dinheiro do povo, e aí só fica arrumando movimentos da igreja e não quer pregar, não quer ensinar a palavra de Deus, porque sabe que quando pregar e ensinar, muitos vão embora e não voltam mais. Aí se vende a esse povo, que até paga, né? Existem pessoas que se você mentir para elas pagam. Aumente para mim que eu te dou uma grande oferta, viu? Não fala a verdade não. Se você falar a verdade eu vou embora e não volto mais. Mas se você inventar uma revelação aí, se você inventar uma profecia, ó, eu vou pegar o voto e vou colocar uma grande oferta. Existe gente desse tipo. A igreja precisa de dinheiro sim. E muito, porque a obra precisa, mas jamais podemos deixar de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, porque senão a igreja pode até estar cheia, mas cheia está a igreja do Papa, cheia está o carnaval, cheia está o estádio da época da Copa, cheio está o inferno. Está tudo cheio, mas Jesus não está preocupado apenas com a multidão, Ele está preocupado com corações que amem a palavra dEle, que desejem o conhecimento da palavra dEle, aleluia! E o diabo que usou o Salmo 91 para pegar Jesus no deserto, está lembrado aí? Você está lembrado que o diabo usou o Salmo 91 para pegar Jesus no deserto? E você sabe o que o diabo faz para colocar na cabeça do crente que não precisa pregar muito? Eu sei que nem todos têm o chamado para pregar profundamente. Mas você sabe o que colocar na cabeça do crente? Que não precisa de pregar muito, não precisa de ensinar muito. Aí ele usa lá Mateus capítulo 6, que não é por muito falar que será ouvido, mas só que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Quando Jesus falou que não é por muito falar que será ouvido, ele estava falando de orações repetidas, como reza. O contexto mostra que Jesus estava falando de orações repetidas. No mesmo instante, a pessoa fala a mesma coisa 10 vezes. Jesus estava falando ali de orações repetidas como reza. Mas o apóstolo Paulo pregou até meia-noite. Quando o jovem caiu da janela e morreu, ele foi lá, ressuscitou o jovem, voltou e continuou pregando até o dia amanhecer, porque ele ia embora e o povo precisava ouvir o que ele tinha para falar. Ele ia embora e ele não poderia deixar de falar, porque o povo precisava ouvir as suas palavras, e ele pregou a noite inteira, aleluia! Ele anda lá bastante e me câmera baias. E o diabo gosta de usar esses textos para pegar as pessoas, né? Se você quer ser derrotado pelo diabo, despreze o conhecimento. Aí a sua derrota já está garantida. Vamos ler agora. Estou falando da quarta coisa que Satanás não quer para o ser humano. Vamos ler Mateus 22, e verso 29. Mateus 22, verso 29. O que está escrito aí? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Esses homens aqui eram os líderes religiosos da época. E eles queriam pegar Jesus. Vou pegar Jesus. Jesus está falando que vai ter ressurreição, né? Então vamos pegar ele agora. Teve falou para Jesus: Jesus, Moisés falou que se o homem casasse e morresse sem deixar filhos, o seu irmão deveria casar com a cunhada e gerar filhos, em nome do falecido. Mas teve um irmão que casou, ele morreu, e 7 irmãos casaram com a mesma mulher. E por fim a mulher morreu. E quando ressuscitar a mulher e os 7 homens, de quem que vai ser a mulher? Queria pegar Jesus, né? Porque ela teve os 7. Aí Jesus respondeu: vocês estão cometendo erros, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a pessoa comete erros por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos crentes e até mesmo editoras, vou tocar nesse assunto agora, editoras, porque você sabe que a Bíblia, ela não foi escrita em nosso idioma, português, foi escrita em hebraico, aramaico e grego, posteriormente foi traduzido para outras línguas, mas só que o que está acontecendo? Tem editoras aí que estão pegando a Bíblia portuguesa mesmo e fazendo uma mudança lá, disse que é para a linguagem atual. Quando o texto continua com o mesmo sentido, tudo bem. É até bom para você entender melhor. Porém, no meio desse trabalho, eles estão mudando certas coisas que muitos não percebem. Ou mudando propositalmente, ou mudando por falta de conhecimento. E por causa dessas Bíblias que estão aparecendo aí, contexto, você sabe que quando traduz do original para qualquer outra língua, já perde um pouco a ênfase, né? E ainda mais quando você troca um substantivo. Eu descobri que tem editoras que pegaram um texto da Bíblia, pegaram um substantivo que representa um ato e colocou outro que engloba vários atos. Pegaram um substantivo que representa um ato e colocou outro que engloba vários atos. E por causa disso, está tendo um erro de interpretação de texto, principalmente dos novos cristãos que vão aparecendo aí, e começa a fazer ensinamento nas igrejas que está destruindo pessoas. Amém? Está destruindo pessoas. Por quê? Por falta do conhecimento do original. Amém? Por falta do conhecimento do original, estão cometendo esse erro e muitas pessoas estão até mesmo tendo seus casamentos destruídos porque entraram por caminhos que ensinaram com base num texto adulterado. Amém? E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a falta do conhecimento em todas as áreas prejudica. Amém? Em todas as áreas prejudica. Jesus diz aqui: errais por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Abra aí segunda epístola de Pedro,
capítulo 3. Pega aí. Glória a Deus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Segundo epístola de Pedro, 3, verso 17 e 18. O que está escrito aí? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Agora preste atenção no verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Você está vendo aí o conselho de Pedro? Você que vai me ouvir pela internet, você está me ouvindo? Você gosta de usar Pedro, né? Que ele era iletrado. Olha aí o conselho dele. E com certeza ele não era hipócrita. Ele está aconselhando buscar o conhecimento porque ele mesmo buscava. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E é impossível crescer no conhecimento de Cristo sem voltar às suas palavras. Amém? Temos que valorizar o conhecimento da palavra de Deus. Porque o diabo não quer que você cresça no conhecimento, e principalmente no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então a quarta coisa que o diabo não quer para o ser humano é crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu vou falar aqui rapidamente, não vou demorar. A quinta coisa que o diabo não quer para o ser humano é crer na existência do diabo. Se o seu inimigo colocar na sua cabeça que ele morreu, ele terá mais chance de te pegar. Amém? Colocaram na cabeça dos governantes muitas vezes que Bin Laden já tinha morrido, né? Mas de repente descobria que ele estava vivo. Que não era ele que tinha morrido, era alguém que parecia com ele. Amém? E isso foi várias vezes. Então, enquanto a humanidade estava tranquila, Bin Laden morreu, né? Morreu o terrorista. Ele estava tramando as suas guerras. Ele estava tramando, treinando os homens para matar vidas. E enquanto você acredita que o diabo não existe, ele está trabalhando na sua vida, ele está trabalhando na sua família, ele está trabalhando na sua casa, no seu emprego, ele está fazendo tudo para te destruir. Porque quando a pessoa acha que o inimigo morreu e ele está vivo, há mais possibilidade desse inimigo ter mais sucesso. Amém? E existem muitas pessoas que não acreditam na existência do diabo. Só vão acreditar quando chegar lá e topar de cara com ele, né? Glória a Deus. Vamos ler Salmo 9 e verso 17. Vamos ler porque eu não vou tomar muito tempo nessa quinta coisa. Glória a Deus. Salmo 9 e verso 17. Está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno,
e todas as nações que se esquecem de Deus. Glória a Deus. A quinta coisa que o diabo não quer para o ser humano é crer na existência do diabo e na existência do inferno. Por isso que caiu nesse texto aí, que está falando que os ímpios, são pessoas que não respeitam as coisas de Deus, a palavra de Deus. Glória a Deus. Está falando aqui que serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Você está vendo o que a Bíblia está falando? Porque quando a pessoa acredita que o diabo não existe, ela não acredita na palavra de Deus. Porque se ela tivesse lembrado de Deus, ela acreditaria que o diabo existe, porque o próprio Deus dá testemunho na Bíblia que o diabo existe e é o seu adversário. Então os ímpios serão lançados no inferno e quem esquecem de Deus. Mas aqui não está falando apenas da pessoa lembrar que Deus existe. Esquecer de Deus aqui é esquecer da palavra dele. Esquecer de Deus aqui é viver uma vida como se Deus não existisse. Sou eu que mando no meu nariz, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu entender de fazer. Aí, Deus te ajuda, está falando em Deus, mas está vivendo uma vida como se Deus não existisse. Está falando em Deus, está dando a paz do Senhor, mas está vivendo uma vida que não demonstra que Deus existe. Porque quando alguém olha para você, que está aqui nessa noite, e você realmente vive com Deus na sua vida, aí alguém começa a falar, nossa, aquela pessoa é diferente, a gente conversa com ela, a gente sente uma coisa diferente, a gente sente uma paz. A gente conversa com aquela pessoa, a gente percebe que não é uma pessoa normal. Ou seja, é diferente aquela pessoa. As pessoas veem você, Deus. Porque você realmente está lembrando de Deus. Você lembra de Deus. Não só na igreja, mas na sua vida você lembra de Deus. Você lembra de obedecer a Deus. Você lembra de andar na presença de Deus. Aí você está carregando Deus dentro de você. Aí as pessoas veem Deus em você. As pessoas não veem o capeta em você. Porque tem gente nessa terra que você olha para elas, você vê o demônio. Porque só procura fazer o mal ao próximo. A Bíblia diz que o diabo vem para matar e roubar e destruir. E você olha para o ser humano, você vê ele tramando para destruir o outro. Você vê ele tramando para roubar o outro. Você vê ele tramando para passar a perna no outro. Então você vê o capeta nas atitudes das pessoas. O aborto, né? Quem vota a favor do aborto é o demônio se expressando através dela. Quem vota a favor do casamento homossexual ou lesbianismo está votando contra a vontade de Deus. E é o diabo se expressando através dessas pessoas. Que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para eles não entenderem a palavra de Deus. O diabo tem feito a sua obra aí, se expressando através das pessoas. Mas você que aqui está nessa noite, você não vai esquecer de Deus. Você vai viver uma vida que demonstra que Deus existe. Uma vida que demonstra que Deus realmente existe. Aleluia! Alguém fala assim, foi Deus que te enviou aqui. Você veio do céu. Porque você está sendo instrumento de Deus. Amém? Né? Deus
Deus não fará nada aqui nessa terra sem usar alguém. Amém? Põe na sua cabeça isso. É por isso que acontecem muitas coisas e deixam de acontecer muitas coisas. Porque o ser humano, que é o canal de Deus, não quer se submeter às ordens de Deus para que Deus possa se expressar através dela. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada na obra de Deus se Deus não se expressar através de nós. Eu estou aqui pregando e ensinando, não sou eu, é o Espírito Santo que está falando com você através da minha pessoa. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que existe muita gente passando fome? Morrendo de fome? É porque Deus pegou a riqueza dele, que o ouro e a prata é dele, né? E colocou na mão do homem. Só que o homem é tão apegado às coisas, que faz de conta que não está vendo nada. Tem coisas que eu estou falando aqui, que é para pessoas que vão me ouvir pelos meios de comunicação. A Bíblia diz em Provérbios 11, versos 24 e 25, que existem coisas materiais que vêm nas nossas mãos, que não são para nós. E quando nós usamos para nós, a gente fica mais pobre. Provérbios 11, 24 e 25. Mas o verso 25 fala que quando nós abrimos a mão disto para a obra de Deus, ou para socorrer o necessitado, está escrito lá que Deus aumenta os nossos bens materiais. É como você plantar e colher. Você planta 1 litro de milho e você colhe vários litros de milho. Sabe por que existe tanta miséria nos hospitais? É porque a riqueza de Deus está na mão de homens avarentos que não amam o próximo. Porque a Bíblia diz em 1 João 3, verso 17 e 18, que se alguém tem recursos materiais e vê o seu irmão necessitado, fecha o coração, não tem o amor de Deus no coração dessa pessoa. Amém? E sem o amor, está escrito lá em Coríntios capítulo 13, que você pode falar línguas, você pode orar por revelação, você pode fazer fogo cair do céu, você pode ressuscitar mortos, você pode colocar programa na televisão, você pode colocar programa que vai ao mundo inteiro, você pode colocar programa de rádio, você pode ganhar o mundo inteiro, você pode conquistar o povo todo do mundo para a sua igreja. Se você não ama, você está perdendo o seu tempo. Aleluia! Porque o amor é o vínculo da perfeição. E quantos ministérios aí que tem muitos dizimistas, mas tem muita gente lá no meio passando fome, porque os caras que é dono do pedaço não vê família nenhuma que merece, que precisa de ajuda. Amém? Já existem outros que pegam o dinheiro do povo e compram uma rádio e coloca lá a novela para passar, e coloca uma mulher beijando a boca da outra, e coloca lá tanta desgraça, mas a rádio foi comprada com o dinheiro dos crentes, e os crentes continuam lá, dando dízimos de oferta. É porque estão cegos espiritualmente, porque o dinheiro da obra de Deus não pode ser usado para bancar essa desgraça que está aí, nessa rede aí, que nem precisa falar o nome dela. Amém? E quem te falou que o sucesso é sinal que Deus está aprovando tudo? Glória a Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus é
ela diz lá em Hebreus 4, verso 12, que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe o que significa? Que a palavra de Deus, quando ela é pregada e ensinada, e as pessoas se submetem a ela, resolve todos os problemas da humanidade, todos os problemas da humanidade, seja na área espiritual, seja na família, seja no governo, seja no Senado, seja em qualquer área dessa vida, quando a palavra de Deus reina, resolve os problemas. Resolve os problemas. Amém? Colocar a Bíblia lá na escola não pode não, né? Mas colocar uma cartilha ensinando a fazer sexo pode, né? Né? Pode? Pode, né? Porque nós estamos aí de braços cruzados. Glória a Deus. A Bíblia, ela tem que reinar no nosso governo. Porque aí vai haver menos violência, vai haver mais recursos. O dinheiro que é jogado fora, dá para tirar todos os mendigos da rua. O mendigo no reinado é uma vergonha para o rei. Lá na praça, lá em Belo Horizonte, eu estava lá com a minha esposa, aí eu falei assim, mas está errado. A pessoa que é... A criança, por exemplo, já estou terminando, viu? A criança, por exemplo, ela não sabe o que é melhor para ela. Ah, mas meu filho quer, então toma. Quer, toma. Quer, toma. Você está criando problemas para você. A pessoa que está viciada demais, que está lá na rua, até mesmo delirando de tanto cheirar, ela não pode decidir o que é melhor para ela. Então a minha opinião é que os governos deveriam tomar atitudes, porque essas pessoas não sabem o que é melhor para elas. Porque a metade delas já foram destruídas. E é uma vergonha você chegar ali naquela praça em Belo Horizonte e você ver rapazes ali cheirando, se drogando na praça, falando palavrões. Você chega com a sua esposa, igual eu cheguei lá, o cara começa a fazer bagunça, você não tem nem paz para ficar numa praça de uma capital dessa. Cadê os governos? Cadê os policiais? Não é para pegar e bater não, é arrumar um sistema para recuperar essas pessoas. E se não pode recuperar, deixa num local espaçoso, mas que receba tratamento constantemente, não no meio da sociedade. Amém? Para destruir, matar, roubar, destruir não. E não é só levar para a cadeia. Glória a Deus. Presta atenção. Não é só levar para a cadeia e jogar lá e deixar do jeito que está, não, amém? Eu não sou chamado para ficar só com esse negócio de vou para a igreja, viu? Bíblia debaixo do braço, faz uma oraçãozinha, recebe um óleo na testa, ora, eu não fui chamado só para isso, não. A igreja pode contribuir para mudar a situação da sociedade. Quem sabe você que está sentado nessa cadeira aí, você tem potencial de crescer e se tornar um deputado para ajudar a resolver problemas. Quem sabe você tem potencial de galgar alguma posição, porque o Barack Obama, ele era um menininho de pé no chão. E hoje está lá. Porque teve visão. Você precisa ter visão. Qual é a sua visão? Amém?
Então eu saí aqui um pouco fora da mensagem, mas é de Deus eu falar essas coisas. Então, finalizando, o diabo não quer que o ser humano acredite na existência do diabo e nem tampouco na existência do inferno. Mas a Bíblia diz em Salmo 9,17 que os ímpios serão lançados no inferno, e as pessoas que não lembram da palavra de Deus, que vivem como se Deus não existisse, não respeita lei nenhuma. Antigamente eu via a mãe falar para o filho assim, eu era criança, né? Aí eu ouvia: papai do céu não gosta disso. Hoje, se você falar isso com teu filho na rua, as pessoas vão dar gargalhada da sua cara. Então, de primeiro, já colocava na cabeça da criança que existe um papai do céu e que existem coisas que ele não gosta. Aí a criança já crescia falando: papai do céu não gosta. Papai do céu, quem já ouviu essa expressão aí? Ô meu filho, papai do céu não gosta disso. Hoje nem se vê isso mais. Então a criança já crescia sabendo que existe um papai do céu e que tem coisas que ele não gosta. Havia regra. Hoje não. Hoje vai nascendo e vivendo do jeito que quer viver, ou dominando os pais. O último versículo para finalizar, Apocalipse 21, verso 8. O último versículo, abre aí. Vamos finalizar aqui essa mensagem. Apocalipse 21, verso 8. É o último texto. Eu falei aqui nesta noite, a quarta coisa que o diabo não quer para o ser humano é crescer no conhecimento da Escritura Sagrada. E a quinta coisa que o diabo não quer para o ser humano é crer na existência do diabo e do inferno. E agora o último versículo, Apocalipse 21, verso 8. Está escrito aí que o inferno existe. Mas quanto aos tímidos, os tímidos aqui são aqueles que não tomam atitude em relação a Deus. E aos incrédulos, não acreditam na palavra de Deus. E aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, que vivem a vida sexual sem ter o compromisso do casamento, fornicação, e aos feiticeiros, e aos idólatras, que colocam objeto ou pessoas no lugar de Deus, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? É o inferno. Está falando que esse tipo de pessoa, se não arrepender, porque a Bíblia diz em Provérbios 28, verso 13, que quem não reconhece o seu pecado, nunca vai ser feliz. Mas quem confessa a Deus e abandona, alcança misericórdia. Amém? Então, se a pessoa não se arrepender, vai para o inferno. Então, Satanás não quer que a pessoa acredite que o inferno existe e que o diabo não existe, porque aí vai ter muitas justificativas para viver do jeito que quer. Então, finda aqui essa quinta coisa que o diabo não quer para o ser humano. Ficou faltando duas. Numa próxima oportunidade falarei dessas duas coisas. E se você desejar ouvir a primeira e a segunda parte dessa mensagem, acesse meu canal de vídeo no YouTube, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Quem falou com todos foi o missionário Geraldo Trindade. Você aí que me ouve pela internet, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui na Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança, na cidade de Curvelo, Minas Gerais.
Você é o nosso convidado especial. Temos cultos de quarta a domingo às 19 horas. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.